Boa noite, pessoal, turma das Assistência e Saúde Coletiva, segundo período A e segundo período B. Hoje é 20 de maio de 2020 e segue uma aula orientativa para vocês da matéria que faremos a avaliação. Começando com a nossa apostila de saúde coletiva, professor Reginaldo. Aqui um conceito de saúde coletiva, segundo Charles Edward, 1920, a definição de saúde coletiva é a arte e a ciência de prevenir a doença, prolongar a vida, promover a saúde, a eficiência física e mental mediante o esforço organizado da comunidade, abrangendo o saneamento do meio, controle das infecções, a educação dos indivíduos nos princípios de higiene pessoal. E continua aqui o conceito que vocês acompanham na apostila de vocês. Depois vem aqui a história das políticas de saúde no Brasil, o Brasil colônia. A primeira visita apenas nativo, terra sem aparentes riquezas. Lembrem da história da colonização aqui no Brasil. Colonização por degredados e aventureiros. A atenção à saúde limitava-se aos próprios recursos da terra, plantas, ervas, e aqueles que, por conhecimento empírico, curandeiros, desenvolviam suas habilidades na arte de curar. Já em 1808, a chegada da corte portuguesa trouxe alguns avanços para a saúde aqui no Brasil. Sede provisória do Império Português, principal porto do país. Cidade do Rio de Janeiro tornou-se centro das ações sanitárias, era a capital do Brasil na época. Criada em 22 de janeiro de 1810 pelo príncipe regente Dom Pedro I, a Inspetoria Sanitária de Portos. Isso que é importante dessa época. Aqui a carência de profissionais médicos no Brasil colônia, no Brasil império, era enorme, a saber, no Rio de Janeiro. Aqui em 1789 só existia 4 médicos exercendo a profissão, em outros estados brasileiros eram mesmo inexistentes. Por ordem real foram fundadas as academias médico-cirúrgicas no Rio de Janeiro e na Bahia na primeira década do século XIX. Logo transformada nas 2 primeiras escolas de medicina do país. E aqui o período que corresponde à República Velha, que foi de 1889 a 1930. A proclamação da República estabeleceu-se uma forma de organização jurídico-política típica do Estado capitalista, coronelismo, política do café com leite. Era a produção mais abrangente, mais em destaque na época, era o café e o leite, por isso destaca dessa forma. Doenças graves, varíola, malária, febre amarela e posteriormente a peste, afetam o comércio exterior. Aqui é um slide que fala das políticas de governadores, de estados, como que funciona. Oswaldo Cruz e a revolta da vacina, isso foi em 1904, instituída a reforma de Oswaldo Cruz, criado o serviço de profilaxia de febre amarela e a inspetoria de isolamento e desinfecção, com a responsabilidade de combater a malária e a peste no Rio de Janeiro. Revolta da vacina. Uma grave epidemia de varíola assolou a cidade do Rio, fazendo com que o governo interviesse, tornando a vacinação obrigatória. Modelo de intervenção campanhista. Segue aqui um quadro abaixo para vocês avaliarem, analisarem. Aqui ainda sobre Oswaldo Cruz. E Carlos Chagas, 1909,
Descobriu a doença de Chagas, provocada pelo Trypanosoma cruzi. Em 1920, Chagas transformou os distritos sanitários marítimos em diretorias de defesa marítima e fluvial, sucessor de Oswaldo Cruz. Criaram-se órgãos especializados na luta contra a tuberculose, a lepra e as doenças venéreas. Em 1923, a então Lei Eloy Chaves. Eloy Chaves e as CAPs. O que é CAPs? Lei Eloy Chaves, com a criação de uma Caixa de Aposentadoria e Pensões, a CAPs, para os empregados de cada empresa ferroviária. Foi o ponto de partida para a criação de uma Previdência Nacional propriamente dita, uma vez que nos anos subsequentes essas caixas de aposentadoria seriam estendidas a demais categorias, tais como portuários, telégrafos, servidores públicos, mineradores e etc. Aqui fala um pouco da biografia de Eloy Chaves. E a era Vargas, de 1930 a 1964, entre 1922 a 1930, sucederam-se crises econômicas e políticas que se conjugaram fatores de ordem interna e externa e que tiveram como efeito a diminuição do poder das oligarquias agrárias. Em particular, atuaram no Brasil as crises internacionais de 22 a 29, tornando mais agudas condições e instalações contra a política dos governadores. Veja que o cenário se repete agora. Ainda a crise de 29 imobilizou temporariamente o setor agrário exportador. Desculpa que alguma coisa aqui. Já retorno ao slide. Voltando aqui. Já em 1930, comandada por Getúlio Vargas, é instalada a revolução que rompe com a política do café com leite entre São Paulo e Minas Gerais, que sucessivamente elegiam o presidente da República. Aí a criação das IAPs, pensão em caso de morte para os membros de suas famílias ou para os beneficiários, assistência médica hospitalar, socorros farmacêuticos e o custeio dos socorros mencionados na linha C não deverá exceder a importância correspondente ao total de 8%. Primeira Conferência Nacional de Saúde, 1941, Saúde e Saneamento, 1942, Conselho de Saúde, 1948, Ministério da Saúde, 1953, desdobrou-se com o Ministério da Saúde o Ministério da Educação e Cultura. 1956, linha de tempo da saúde, uma viagem pela história das políticas de saúde no Brasil, luta pela municipalização. A primeira e a segunda Conferência Nacional de Saúde aconteceram respectivamente em 1941 e 1950. Em 1964, o famoso golpe militar, a política de saúde nos anos 60 passou a ter o controle dos militares, perdurando aí seus 20 anos. A criação da SUCAM em 1970. 1975, Sistema Nacional de Saúde. INPS, NAMPS e APAS, 1977. As ações do PIAS, 1979. E ocorreu o primeiro Simpósio Nacional de Política de Saúde, realizado pela Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, sendo um marco expressivo do movimento sanitário. O Centro Brasileiro de Estudos em Saúde apresentou e discutiu a primeira proposta de reorientação do sistema de saúde.
E a saúde dos anos 80, início dos dias nacionais contra a paralisia infantil no Brasil. Campanhas de conscientização sobre febre amarela. E importante também aí é o serviço básico de saúde, que é o Prev Saúde. As importantes conquistas de 1984, nasce o primeiro bebê de proveta no Brasil, criação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, PAIS, e a Nova República de 85 a 88, avanços e desafios de 1985. Conquistas científicas em 1986, aprova o Plano de Ação para a Erradicação da Poliomielite no Brasil e a criação do Centro de Informação Científica e Tecnológica. Criação do Zé Gotinha, personagem símbolo da erradicação da poliomielite. Marco para o SUS em 1986, realizou-se a 8ª Conferência Nacional de Saúde, no período de 17 a 21 de 3 de 86, em Brasília. E aqui é a criação do SUS 1988, muito importante, reconhecendo a saúde como um direito a ser assegurada pelo Estado e pautado pelos princípios da universalidade, equidade, integralidade e organização, e organizado de maneira descentralizada, hierarquizada e com participação da população. Após Constituinte, o período de acho que aqui está errado, pessoal. 1900, tá? Corrijam aí na apostila de vocês. 1989, a Lei Orgânica da Saúde de 1990. Lei 8.080, de 19 de 9 de 90, que é a Lei Orgânica da Saúde ou a Lei Orgânica do SUS, como vocês acharem melhor. Regulamentou o Sistema Único de Saúde. Tão importante quanto a Lei 8.142, de 28 de 12 de 90, que dispôs sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, SUS, e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Ou seja, essas são as duas leis que regulamentam o SUS, são as duas leis mais importantes da saúde. Lei 8080 de 90 e Lei 8.142 também de 90. Em 1991, aprovação da Norma Operacional Básica, Decreto 100, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, o PACS, começou a ser implantado na região Nordeste mediante projeto piloto desenvolvido no estado da Paraíba. Então, aqui, importante dessa data é a criação dos agentes comunitários de saúde. Em 1994, a Saúde da Família, cria-se esse programa, PSF, como estratégia de reorientação dos serviços de atenção básica à saúde. Os primeiros 55 municípios colocaram em ação 328 equipes de saúde da família. Cada equipe, nessa época, tá, pessoal, é composta por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de 4 a 6 agentes comunitários de saúde. Financiamento do SUS, uma vitória, 1999, promulgada pelo Congresso Nacional a Emenda Constitucional EC 29, que vinculou verbas para o setor saúde, estabeleceu metas de aumento a serem atingidas até 2004. E Urgência e Emergência 2003, lançada o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, principal componente da Política Nacional de Atenção às Urgências. O serviço atende a urgências de natureza traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica e psiquiátrica, que é a criação do SAMU, surgiu aqui nessa área. E o Pacto pela Saúde, 2006,
Assinado o Pacto de Gestão, lembrando que estava sob o governo de Lula, documento que estabelece as responsabilidades sanitárias de cada ente federado, União, Estado e municípios. Uma das principais ações é a definição de diretrizes para a gestão do SUS, descentralização, regionalização, financiamento, pactuação entre municípios e regulação, entre outros. Princípios doutrinários e organizativo. Nós já falamos desses princípios, mas vamos rever aqui. Princípios doutrinários da universalidade, da equidade, da integralidade, princípios organizativos. Então, pessoal, a nossa avaliação acontece até essa parte da apostila, que é a página 14, e espero que vocês tenham entendido, tenham relembrado essa matéria que nós já conversamos em sala de aula com o mesmo assunto. Lembrando que aquele filme também retrata todo esse passado aí político e a parte que nos interessa, que é da saúde. Desejo a todos uma boa noite e até a próxima aula.